Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo se dando metade do tempo. Hoje eu trago para vocês um vídeo completo só sobre integrais por partes. Espero que te ajude. Mas antes de a gente ir para o nosso vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e então, bora lá! Então, vamos ao nosso vídeo de integral por partes? A primeira coisa é o famoso passo a passo que tem sempre nos meus vídeos. Então, eu sempre preciso fazer o quê? A minha integral por partes, ela vai estar escrito como uma multiplicação, e eu vou ter que separar essa minha integral, uma parte vai ser o u e a outra parte vai ser o dv. Como eu encontro quem é o u e quem é o dv? Para encontrar o u, nós temos uma regrinha, que é a regrinha do Liat. A regrinha do Liat é o quê? Você vai escolher o u com o que vier primeiro nessa regrinha. Então, marca aí na cabeça, Liat. O que quer dizer cada uma dessas letras? O L é de logaritmos, o I é de inversas trigonométricas. O que é inversa trigonométrica? Arcosseno, arcocosseno e assim por diante, ok? Depois vem as algébricas. As algébricas são polinômios. X ao cubo, x à quarta, x ao cubo mais 3x, coisas assim. Então, algébricas são coisas de álgebra, coisas que têm letras. Depois nós temos as trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. E depois vem as exponenciais. Então, sempre que a gente for escolher o u, a gente vai seguir essa ordem e ver quem vem primeiro. A função que você encontrar primeiro é a função que você vai chamar de u, tudo bem? E o que sobrar vai ser o seu dv. Então, você pegou a sua integral lá. Eu encontrei um logaritmo, por exemplo. O que restou da sua integral, você vai chamar tudo de dv, ok? Só que olhem a formulinha. Você tem a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, você no momento tem o u e o dv. Você precisa encontrar o v e o du. Para fazer isso, nós fazemos o quê? Como você tem o u, para encontrar o du, basta derivar. E como você tem o dv, para encontrar o v, basta integrar. Então, primeiro você descobre quem é o u, o restante será o dv, e aí você deriva para encontrar du e integra para encontrar o v. Depois disso, a gente já tem tudo para utilizar a fórmula. Qual é a fórmula? A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Faz tudo isso, organiza, e aí você vai ficar com uma integral ali no fim, que é a integral de v du, que você vai resolver. E quando você resolver, você vai obter a sua resposta final dessa integral. Vamos aos exemplos? Por exemplo, a integral de x ao quadrado ln de x dx. Como resolver essa integral? Se você tentar por diversas formas, não vai sair, ok? Não dá para fazer substituição, não dá para fazer ela direto. Então, como nós resolveríamos aqui usando integrais por partes? Qual é o nosso primeiro passo? Encontrar o u. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso u? Nós vamos seguir a regra do Liat. As primeiras funções, o L vem de logaritmos e Ln é o logaritmo na base e. Então, nós vamos chamar de ULN porque é o que ele vem primeiro na nossa ordem. Então, nós vamos chamar o u de Ln. O que sobrou na nossa integral? Sobrou x ao quadrado dx. Isso é o que nós vamos chamar de dv, ok? E aí, o que mais que a gente vai precisar? O du e o v. Se eu tenho u igual ao ln de x, deriva dos dois lados. Como é que vai ficar? Vai ficar du igual a... Derivada de ln é 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre x dx, ok? E se eu tenho dv igual a x ao quadrado dx, o que eu faço? Se eu integrar de ambos os lados, eu vou ficar com a integral de dv igual a integral de x ao quadrado dx, concorda? Integral de dv dá o próprio v. E integral de x ao quadrado, você soma 1 no expoente e divide por isso, x ao cubo mais 3, ok? Então, tenho o du, dv e o v. Posso aplicar na minha fórmula. Como é que é a fórmula? Vou escrever aqui no cantinho. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos colocar a fórmula ali na nossa integral? Então, vai ficar u vezes v, meu u é ln,
E meu v é x ao cubo sobre 3. Coloquei o parênteses aqui só para vocês não confundirem achando que dá para juntar esse x com x ao cubo, ok? ln de x é uma coisa, esse x ao cubo está multiplicando fora dela. Então, u vezes v menos a integral de v, que é x ao cubo sobre 3, du, quem é meu du? 1 sobre x dx, ok? Então, vamos lá, vou copiar a primeira parte ali, o ln de x vezes x ao cubo sobre 3, e vou resolver essa integral. Então, vai ficar menos a integral. Antes de resolver, eu vou dar uma arrumadinha nela. Esse x ao cubo que está aqui em cima com o x de baixo, você pode cortar, ou você pode pensar que você está fazendo uma divisão, então, mantém a base e subtrai os expoentes. X ao cubo, o 3 menos o x, então fica 3 menos 1, fica 2 no expoente, ok? Então, esse x ao cubo dividido por x vira um x ao quadrado em cima, e o 3 continua aqui embaixo. Belezinha? Bom, agora sim eu consegui resolver a minha integral. Como é que vai ficar? Eu vou ficar como? Vou continuar aqui embaixo. ln de x, x ao cubo sobre 3. Vou resolver a minha integral agora. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Somei 1 no expoente e dividi pelo número. Além disso, eu tinha esse 3 que estava aqui embaixo, então eu tinha dividido por 1/3 que eu já coloquei na frente antes de tudo. Posso arrumar isso? Posso dar mais uma arrumadinha. Como é que fica aqui? Eu fico com... Vou jogar o x ao cubo sobre 3 para frente para não ter nenhum erro. X ao cubo sobre 3, ln de x menos 1 vezes x ao cubo vai ficar x ao cubo em cima. E embaixo esse 3 com 3 vai virar 9. Estou fazendo uma integral indefinida, então no fim ainda temos mais uma constante, ok? Então, integral por partes, usei minha formulinha. Primeiro eu descobri quem era o u, quem era o dv, depois quem era o du, quem era o v. Apliquei a fórmula, resolvi a integral. Cheguei então que a integral de x ao quadrado ln de x é tudo isso daqui. É x ao cubo sobre 3 ln menos x ao cubo sobre 9, mais uma constante porque é uma integral indefinida, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo exemplo, eu estou com integral de x elevado a menos 2x dx. Ai, senhor, vamos lá. Então, primeiro, sempre quem vai ser meu u e quem vai ser meu dv. Então, meu u será... Preciso seguir a regra do Liat. Então, o L é logaritmo, não tenho. O I é inversa trigonométrica, não tenho. O A é algébrica, quer dizer que esse x ali vai ser meu u. Tudo bem? Então, u é igual a x e meu dv é quem sobrou. Então, meu dv será... Quem sobrou aqui? E elevado a menos 2x dx, ok? Então, vamos lá. Se u é igual a x, derivo dos dois lados, meu du será igual a 1 dx, ok? Se eu quiser, eu não preciso escrever esse 1. E se meu dv é igual a e a menos 2x dx, meu v será quem? Será a integral de e a menos 2x dx. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Substituição. Então, quem eu preciso chamar aí de u na minha substituição? Como estamos usando integrais por partes, eu não vou chamar de u, eu vou chamar de w, só para a gente não confundir letras, ok? Mas então, eu estou com e elevado a menos 2x, uma função composta do e com o menos 2x. Quem é o de dentro? Quem eu teria que fazer a conta primeiro? O menos 2x. Então, ele é quem eu vou chamar de w. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma setinha aqui. Eu vou chamar o w de menos 2x. Quem será, então, meu dw? Meu dw vai ser menos 2. Derivada de menos 2x é só menos 2 dx, ok? Então, na hora de substituir essa integral, ficaria como o quê? Esse menos 2 aqui não aparece na minha integral, então eu vou jogar ele para o outro lado. Então, eu vou ficar com 1 dividido por menos 2, já joguei o menos para cima, dw igual a dx, ok? Só joguei o 2 para o outro lado. Então, como é que fica a minha integral, na verdade? Vai ficar menos meio
da integral de e. O menos 2x eu chamei de w e o dx é dw com o menos meio que eu já joguei para fora, ok? Então, meu v, na verdade, vai ser essa integral. Vamos resolver ela? Integral de e elevado a w é o próprio e elevado a w. Só que quem era o meu w? Meu w era menos 2x, então aqui vai ser menos meio de e elevado a menos 2x, ok? Deixa eu dar uma arrumadinha nessa bagunça que tá aqui e eu já volto. Aí, então eu circulei aqui de azulzinho tudo que for integral por partes e o rosinha ali é a parte da substituição, ok? Circulei no de cima também para dar uma organizada em tudo. Então, vamos lá. Preciso fazer a integral de x e a menos 2x. Arrumei ali para poder fazer a integral por partes. Então, como que fica a minha fórmula? A integral de u dv é u vezes v. Quem é meu u? Meu u é x. E meu v é menos meio de e elevado a menos 2x, certinho? Então, u vezes v menos a integral de v du. Então, meu v é isso que eu acabei de falar. Menos meio menos 2x, vezes du, que é o próprio dx, né? Lembra que eu falei que esse u aqui a gente não precisa reescrever? Ok? Então, fica isso daqui. Vamos organizar. Como é que vai ficar? Esse menos meio eu vou colocar na frente, então vai ficar menos meio de x e a menos 2x menos. Notem que eu tenho um menos aqui e um menos dentro da integral. Já vou colocar para fora, vou deixar como mais. Esse meio também constante pode sair da integral. O que sobrou dentro da integral é a menos 2x dx, ok? Notem que essa integral que a gente precisa fazer, e a menos 2x, é a integral que a gente fez para descobrir o v, né? E a menos 2x. Essa integral me deu o quê? Me deu menos meio de e a menos 2x, certo? Então, vamos escrever isso. Vou copiar a primeira parte, que é menos meio x e a menos 2x mais meio. E essa integral aqui é o que a gente fez aqui embaixo, que deu menos meio e a menos 2x, ok? Coloquei o parênteses por causa do sinal de menos, tudo bem? Vamos só dar uma organizada aqui, como é que vai ficar? Vou continuar aqui embaixo. Copio a primeira parte, x aí é menos 2x. Aí eu tenho meio vezes menos meio, vai ficar mais com menos menos, meio vezes meio dá 1 sobre 4. E a menos 2x, ok? Como estamos com a integral indefinida, ainda temos mais uma constante, tudo bem? Trouxe o exemplo C para outra lousa e vocês vão perceber o porquê. Ele é especial e ele merece sim uma lousa só para ele. Vamos lá. Integral por partes novamente. Aqui a gente vai de novo usar a regrinha do Liat. Quem eu vou escolher como u? Eu vou escolher como u aquele que vier primeiro. Logaritmos, inversas trigonométricas, algébricas. Meu x ao cubo é uma algébrica. Então, é ele que eu vou chamar de u. Então, meu u será x ao cubo. E o que sobra, meu dv, será seno de x dx, ok? Então, vamos lá. Se meu u é x ao cubo, a derivada dele é 3x ao quadrado, ok? E se meu dv é seno de x, a integral dele vai me dar v. Integral de seno é menos cosseno de x? Tô falando certo? Derivada do seno é cosseno, integral é ao contrário, isso aí. Então, v vai ser menos cosseno de x, ok? Então, vamos lá. Substituindo na minha integral, vai ficar u vezes v, então x ao cubo vezes o v, que é menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, du. V du, meu du é 3x ao quadrado, certo? Vamos organizar isso? Como é que vai ficar? Vai ficar, então, vou colocar aqui embaixo, menos x ao cubo cosseno de x. Esse menos com menos vira mais. Vou jogar o 3 para fora da integral porque ele é constante. Cosseno de x. Na verdade, eu vou trazer esse x ao quadrado para frente. Então, vai ficar x ao quadrado cosseno de x dx, ok? Mas, professora, eu cheguei em outra integral muito parecida, x ao quadrado vezes cosseno. Mas espera aí,
Vou ter que fazer por partes de novo? Sim, vai ter que fazer por partes de novo, ok? Então, vamos lá. Essa parte do menos x ao cubo cosseno de x você copia, não altera. E o 3 também. Você precisa fazer integrais por partes em x ao cubo cosseno de x. X ao quadrado cosseno de x. Então, tá. Quem eu vou chamar de u, a gente já sabe aqui que as algébricas vêm primeiro, então u vai ser x ao quadrado. E o meu dv é quem sobra, que é cosseno de x dx, ok? Se meu u é x ao quadrado, então o du é 2x dx, derivada de x ao quadrado dá 2x, ok? E se meu dv é cosseno, a integral de cosseno é seno. Então, meu v é seno, ok? Então, vamos lá substituir naquela integral ali que é x ao quadrado cosseno de x. Então, vai ficar igual, vou copiar o que já estava aqui, x ao cubo cosseno de x, mais 3. Esse 3 talvez a integral inteira, então como eu vou substituir ela por partes, eu vou abrir um parênteses porque o 3 vai multiplicar tudo que vai aparecer. Então, vamos lá. Integral de u dv é igual a u vezes v, o u é x ao quadrado e o v é seno de x, menos a integral de v, que é seno de x, du, que é 2x dx, ok? Vou novamente organizar tudo, vai ficar menos x ao cubo cosseno de x. Vou fazer essa distributiva do 3, tá? Mais 3x ao quadrado seno de x, menos, esse 2 é constante, eu vou colocar para fora, e tenho 3 aqui. Então, vai aparecer um 3 vezes 2 aqui, integral, esse 3 é esse e esse 2 é esse, tá? Vou colocar o x para frente, x seno de x dx, tudo bem? Mas, professora, ficou integral de x seno de x, que a gente também não consegue resolver, também é por partes. Sim, esse exercício você faz integral por partes 3 vezes. Ele é difícil? Não, mas ele é comprido e você pode se perder em vários passos dele. Então, muita atenção nesse exercício, ok? Vamos lá. Vou fazer integral por partes agora em x seno de x. Então, meu u é o x e meu dv é o seno de x dx, que é o que sobrou, certo? Agora vocês já sabem escolher, né? Como é que a gente usa a regrinha do Liat para escolher o u. Se meu u é o x, então meu du vai ser 1 dx, certo? Não vou escrever o 1, que vocês já sabem que não precisa. E se meu dv é seno, então meu v é a integral do seno. A integral do seno a gente já viu que é menos cosseno de x, ok? Então, vamos usar novamente integrais por partes aqui. Vou copiar o início, mais 3x ao quadrado seno de x. Esse 3 vezes 2 vai virar 6, né? E eu vou substituir essa integral aqui. Então, como 6 está multiplicando a integral, ele vai multiplicar tudo que irá aparecer. Por isso, eu coloquei um parênteses. Então, tá, integrais por partes aqui é u vezes v, meu u é x, meu v é menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, dx, na verdade, du, né? V du, que é o próprio dx, ok? Fecha o parênteses. Vamos só organizar isso aí, vai ficar menos x ao cubo cosseno de x, mais 3x ao quadrado seno de x. Aqui eu vou ficar com x cosseno de x com esse menos. Vou fazer a distributiva do menos 6 já, tá? Então, esse menos com esse menos vai dar mais. Vai ficar 6x cosseno de x. E esse menos com menos fica mais, e eu fico com a integral de cosseno. Integral de cosseno é seno, né? Então, mais seno de x, ok? Mas não se esqueçam que a gente tinha esse menos 6 aqui fora, hein? Então, na verdade, aqui tem um menos 6 multiplicando da minha distributiva do 6, tudo bem? Então, esse menos com menos ficou mais, só que você tinha um menos 6 aqui para multiplicar. E integral indefinida ainda aparece mais uma constante. Dá para arrumar mais isso aqui? Dá ali para colocar, se vocês quiserem, seno e cosseno em evidência. Vamos fazer isso? Então, eu vou colocar o cosseno em evidência aqui, fica cosseno de x. Quem tem cosseno? Esse menos x ao cubo e esse mais 6x aqui.
E vou colocar também o seno de x em evidência. Eu tenho 3x² aqui junto com o seno e esse menos 6 que eu escrevi aqui no fim, ok? Mais a constante. Se vocês quiserem, dá para reescrever dessa forma. Então, professora, tinha um exercício que parecia simplesinho, x² seno de x, e eu tive que fazer a integral por parte 3 vezes. Sim, o seno e cosseno, geralmente você faz ele sempre com a integral só dele, então só a integral de seno ou só a integral de cosseno. Aqui, até a gente conseguir tirar o x e ficar só seno e cosseno, a gente fez integral por parte 3 vezes. É difícil? Não. É trabalhoso? Sim. Demanda muita atenção? Sim, para você não esquecer de nada. Porém, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Quando você vai fazendo passo a passo, cada integral por parte separada e tranquilinho, fica muito mais simples, ok? Como sempre, eu trago 2 exercícios mais simples e esse daqui um pouquinho mais complexo para vocês verem que mesmo os mais complexos são tranquilos de fazer quando você consegue seguir o passo a passo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês baixarem o PDF gratuitamente dessa aula, com as fórmulas dos exercícios que a gente fez e uma super lista para você praticar e arrasar na sua prova depois, hein? Não deixe de praticar, só aprendemos cálculo quando a praticamos. Então, a lista tá aí para vocês praticarem. Não se esqueça de baixar. E antes de vocês irem embora, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e até uma próxima!